menores de 14 anos, mas Paulo André, como que você utiliza a expressão criança e adolescente? Porque o próprio legislador fez isso. E ele fez por quê? Porque o menor de 14 anos, mas maior de 12 anos é um adolescente. E os menores de 12 anos são crianças. Essa estrutura hoje faz com que ocorra uma mediação especial no 218 e ocorra proteção por completo quando o agente compele, convence a menor de 14 anos a presenciar a prática de atos de libidinagem. Nós temos um problema no tocante à corrupção, mas na verdade a sua consumação ocorre no momento em que o menor de 14 anos pratica o primeiro ato para a satisfação da lascívia de outra. Anotem isso, cuidado. Agora, com relação à corrupção de menores do ECA de crime, o STJ entende que é um crime formal. Significa que tem resultado naturalístico. Qual? Corrompeu o menor de 18 anos a praticar crime. Mas ele não é necessário para adequação típica da corrupção de menores dentro do ECA. Prosseguindo. Dentro da estrutura dos crimes contra vulneráveis, o legislador criou o que nós denominamos de satisfação à lascívia, mediante a presença de criança ou adolescente. Significou que induzir que uma pessoa permaneça na presença daquele ato de libidinagem. O sujeito que se satisfaz tendo o ato sexual sendo presenciado por criança ou adolescente, menores de 14 anos. Ele poderá convencer que esse menor de 14 anos assista à prática do ato de libidinagem para satisfazer a sua lascívia, ou convencer esse menor de 14 anos a presenciar o ato sexual para satisfazer a lascívia da sua parceira. Nós temos duas figuras. Ele próprio satisfazendo sua própria lascívia na presença de criança ou adolescente, ou ele convencendo para que satisfaça a lascívia de uma outra pessoa, de um terceiro, a sua parceira. Este crime não necessariamente precisará que a criança ou o adolescente tenham consciência que estão presenciando a prática do ato sexual. Basta apenas que o ato seja praticado na presença da criança ou do adolescente, para que o crime se configure, para que o crime se consuma. E também não é necessário que seja a presença física da criança ou do adolescente. Imaginemos as hipóteses do computador, onde a criança ou o adolescente presenciam ao vivo a prática do ato do outro lado da rede. Mas tome cuidado. Induzir, convencer, as cenas de sexo explícito, fotografias, aí nós deslocaríamos para crimes específicos no ECA. O que existe aqui é o agente que pratica ato de libidinagem na frente de criança ou adolescente. E o crime se consuma com a prática do primeiro ato, idôneo a ser presenciado pela criança ou adolescente.
talvez aí você sugira o seguinte: mas como ficaria a situação do sujeito que mora em um cômodo, em uma favela, aonde o pai, a mãe e o filho ocupam aquele mesmo lugar para suas atividades sexuais? Neste caso, eu estaria diante da satisfação na presença de criança ou adolescente? Precisamos ponderar proporcionalmente o que está ocorrendo. Não é admissível que dentro desse contexto nós asseveremos a ponto de suprimir, eliminar a possibilidade de um casal manter suas relações sexuais. A ponto de imaginarmos o seguinte: a mãe e o pai que tomam banho com a criança seria um caso da configuração do crime? São pontos que serão observados dentro de um contexto fático, necessariamente aplicando a razoabilidade que é comandada para esses casos. Então, preste atenção, o crime sugere algo extremamente absurdo se pensássemos. Do pai e da mãe, em um local específico, não poderem fazer estoques entre si. Mas o ponto não chega até esse alcance. Nós analisamos ele sempre no caso concreto. Perceba que o legislador eliminou a falha de presenciar atos de libidinagem. Falha que continha na corrupção anterior. Então hoje, o agente que convence essa menor de 14 anos para satisfazer a sua lascívia, a presenciar o ato sexual, ele responde pelo crime. E no passado a conduta era atípica. Por que atípica? Porque presenciar não se adequava aos termos da corrupção de menores, que exigia a idade de maior de 14 anos, menor de 18 anos. Novamente, eu faço ressalva com relação aos atos de contemplações. Por quê? A presença da criança ou do adolescente, novamente, será entendida como atividades contemplativas. Se porventura a criança ou o adolescente menores de 14 anos também participarem ativamente do ato sexual, o crime será de estupro de vulnerável. Então, os dois crimes, corrupção de menores e satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, são crimes restritivamente que ficam na forma de contemplação. Não há uma participação ativa da criança ou do adolescente. Prosseguindo, chegamos enfim ao último crime que fecha o nosso ciclo de estudo dos capítulos relativos aos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1, liberdade sexual. Capítulo 2, crimes contra vulneráveis. Novamente nós encontraremos um delito especial. Que delito especial? Favorecimento à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual de vulnerável. Neste crime, nós seremos obrigados a analisar pontos específicos.
Porque o tipo penal, ele submete, atrai ou facilita, impede a saída, cria obstáculos para a saída, induz menor de 18 anos a atividades de exploração sexual. O tipo penal é, a grosso modo, uma forma específica de favorecimento da prostituição prevista no artigo 228 do Código Penal. Neste ponto, exige-se que a vítima seja menor de 18 anos, maior de 14 anos. Paulo André, mas o tipo penal me traz apenas a base menção que submeter, induzir, atrair menor de 18 anos à prática de atividade de exploração sexual, ou impedir, criar os obstáculos para a sua saída. Notem uma relação lógica. Se eu estiver com limite abaixo de 14 anos, eu não estou no favorecimento à prostituição, mas sim na participação de estupro de vulnerável. Então o tipo penal, ele não traz a menção menor de 14 anos, mas não era necessário. Por quê? Porque esse limite vem de um raciocínio lógico. Se for menor de 14 anos e eu convenço, eu estou indo lá para o estupro de vulnerável. Lá no estupro de vulnerável, sim, o menor de 14 anos tem toda essa estrutura. Hoje, portanto, o sujeito que submete o menor de 18 anos, atrai ele para o mundo da prostituição, convence que ele entre nesse mundo da prostituição, facilite o ingresso à prostituição, impeça a saída do menor de 18 anos da prostituição, ou crie obstáculos para que o menor de 18 anos deixe a atividade de prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Note que o tipo penal especificamente fecha o favorecimento à prostituição. Bem, talvez eu não tenha dito em aulas anteriores, mas que sirva para a mesma lógica. Este crime aqui pode ser cometido por omissão, como comumente é praticado. Significa o quê? Que o pai e a mãe do menor de 18 anos, eles não submeterão, eles não atrairão, eles não induzirão, não facilitarão, não impedirão e nem criarão obstáculos para a saída, mas serão coniventes com a prática do menor de 18 anos. Sirva para todos os capítulos. Os crimes omissivos impróprios, aqueles em que eu tenho um dever específico de proteção, o dever específico de garantidor, permite que a pessoa responda pelo resultado. Quando ela, tendo o dever de garantidor, não fez o que deveria ser feito. No exemplo que eu dei, mãe e pai que dolosamente, tendo consciência que a filha menor de 18 anos se entrega para a prostituição e permanece omisso, eles respondem pelo mesmo crime. Por essa razão que nós chamamos os crimes omissivos
impróprios de crimes comissivos por omissão. Eles deveriam agir, praticar uma conduta positiva. E nesse sentido, eles respondem pelo resultado. Nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Mas nada impede ser B e C. Aqui que é especificamente do pai e da mãe, com a linha A. Então, se nós analisássemos especificamente, perceberíamos que a mãe e o pai, que têm o dever jurídico de proteção, de garantidores, são autores como prática de crime comissivo por omissão, de favorecimento à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual de vulnerável. Mas na prática nós temos uma ponderação muitas vezes. A partir de hoje eu vou visualizar aquela prostituta com 15 anos e a mãe recebe o valor que ela tira do seu comércio carnal. Fica quieta, tira proveito. Ela mesmo não tendo favorecido, submetido, atraído, ela é autora na modalidade de crime comissivo por omissão. Bem, indo para os finalmente, este crime ainda prevê que o agente que não explore a atividade sexual, mas que mantenha com a maior de 14 anos, menor de 18 anos, as atividades libidinosas, equipara-se como ele fosse autor do crime. Então eu tenho uma forma equiparada. Autor do crime não é somente aquele que submete, atrai, induz, impede, cria obstáculos na prostituição, mas aquele que também contribui, mantendo atividades sexuais com a maior de 14 anos e menor de 18 anos. Quantas vezes nós presenciamos, pelo menos em Brasília, no centro do poder, maiores de 14 anos, menores de 18 anos, a atividade sexual. Esse sujeito que está aderindo à conduta dela, ele responde pela forma equiparada. Então, aproximou um carro, entrou a prostituta, menor de 18 anos, maior de 14 anos, esse sujeito que está conduzindo e fará o programa com ela, hoje incorre no parágrafo 1º do artigo 218b do Código Penal. Então, por esta razão, perceba que o legislador foi muito mais além. E para finalizar, nós temos ainda o aspecto do gerente, proprietário ou responsável do local, que conscientemente permite a exploração das menores de 18 anos à atividade. Talvez você não seja de Brasília, mas é muito comum algumas localidades na cidade incentivarem essa exploração. Proprietário, gerente ou responsável pelo local. Pela figura do sistema hoje, esse sujeito responderá na forma equiparada do favorecimento à prostituição ou exploração sexual de vulnerável. E uma consequência mais rigorosa ainda. O Código Penal prevê a cassação da licença de localização e funcionamento para aquele sujeito que explora indiretamente esse crime. O efeito não é automático. Ele necessita ser declarado pelo juiz. Embora nós pensamos que seja um efeito automático. O juiz precisa declarar na sentença
que há a cassação da licença e do funcionamento. O efeito é um efeito obrigatório, mas não é efeito automático. Toda essa estrutura é só para nós termos uma visão daquela parte final do nosso curso dos crimes contra a dignidade sexual. Ainda em tempo, eu passarei a palavra para o Eduardo, ou para a Glauce, ou para o Solo, se tem alguma questão a ponderar. Não tenho, professor. Professor, a exploração sexual necessita ser habitual? Tomem cuidado. Quando nós estudamos o favorecimento à prostituição, eu tenho na forma atrair, induzir ou instigar. Perdão, submeter, atrair ou induzir. No entanto, é possível que dentro dessa estrutura ocorra a necessidade da habitualidade. Ou seja, eu preciso reiteradamente que essa prostituta se entregue ao mundo carnal. Senão nós teríamos diante de uma prostituição eventual. Mas cuidado, Eduardo. Neste ponto específico, o crime se consuma com submeter, atrair ou induzir. Mas a necessidade da habitualidade para que ocorra a prostituição. Não existe prostituição eventual. Então, o crime é instantâneo, o resultado é específico. Eu preciso demonstrar a habitualidade dele. Basta vocês pensarem, prostituição, o filme Proposta Indecente. Naquele caso específico, não houve favorecimento à prostituição, ainda que fosse um pouco mais longo. Por quê? Porque a vítima não se entregou habitualmente à prostituição. Bem, dentro da estrutura dos nossos crimes, finalizando os crimes contra a dignidade sexual, nós encerramos o tema do capítulo 6 do Código Penal, título dos crimes contra os vulneráveis. Especificamente, a alteração que houve com a corrupção de menores, a satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente. E, por fim, analisamos a forma especial de exploração sexual de vulnerável no crime favorecimento da prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual de vulnerável. Era o ponto limite do nosso estudo. Cuidado, a lei alterou ainda um pouco mais de pontos específicos, mas já na parte de lenocínio, que não é o objeto das nossas aulas. Para encerrar, lembre-se que o 234A, ele considerou que esses processos do capítulo 1 e do capítulo 2 corram em segredo de justiça. Então, hoje, esses crimes tramitarão no processo em segredo de justiça. Bem, nós chegamos ao fim do programa. Eu agradeço a presença do Eduardo, da Glauce e do Solo, por contribuir nessa semana inteira para acrescentar causas específicas a você que está em casa. Caso você, durante a semana, tenha alguma dúvida, ou teve alguma dúvida durante o curso, você poderá encaminhar e-mails para nós. O endereço é saberdireito@stf.jus.br. Apenas solicitamos a vocês identificar a que se refere a questão e a que a aula se refere. O ponto específico da sua dúvida. Apenas para agilizar a resposta posteriormente.
E ainda, se você desejar rever a aula, basta acessar o endereço que consta aqui, www.youtube.com/Saber Direito Aula. Lá você terá a reprise de nossas aulas. Permitirá que você faça isso. Bem, meu nome é Paulo André de Campos Trindade, eu sou professor de Direito Penal e você teve aula de Crimes contra a Dignidade Sexual.